Se você passou dos 50 anos e sente que perdeu a vontade de viver, que nada mais faz sentido como antes, Carl Jung tem uma mensagem revolucionária para você. Isso é normal. Mais que normal, é necessário. Você não está quebrado. Você está se transformando. Jung descobriu algo que a sociedade moderna insiste em ignorar. Existe uma diferença fundamental entre a primeira e a segunda metade da vida, e tentar viver a segunda com as regras da primeira é como tentar usar um mapa do hemisfério norte para navegar no hemisfério sul. Simplesmente não funciona. Comentem aí embaixo de onde vocês estão assistindo e me digam. Vocês também sentem que algo mudou profundamente em vocês depois dos 50? Quero saber se vocês reconhecem essa sensação de vazio necessário que Jung descreve, porque o que vou compartilhar hoje pode transformar completamente como vocês enxergam essa fase da vida. Jung chamava isso de o momento em que o sol da vida começa a declinar. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. O sol que declina não está morrendo, está se preparando para iluminar territórios completamente novos da alma humana. Quando Jung tinha 38 anos, ele passou por uma crise tão profunda que chegou a questionar sua própria sanidade. Durante 6 anos, ele se sentiu completamente perdido, desconectado de tudo que antes dava sentido à sua vida. Seus colegas pensavam que ele havia enlouquecido. Sua família se preocupava, mas Jung sabia que algo maior estava acontecendo. Algo que a psicologia da época não conseguia explicar. Foi durante essa jornada, pelo que ele chamou de confronto com o inconsciente, que Jung descobriu os princípios mais revolucionários da psicologia moderna. Ele percebeu que existe uma inteligência profunda, operando em nossa psique, uma sabedoria que às vezes precisa destruir completamente nossa identidade consciente para nos levar a algo infinitamente maior. E essa descoberta mudou não apenas sua vida, mas nossa compreensão de como a mente humana realmente funciona. Agora, imaginem por um momento que vocês estão dirigindo pela mesma estrada há décadas. Vocês conhecem cada curva, cada buraco, cada placa. De repente, a estrada simplesmente termina. Não há mais asfalto, não há mais placas, não há mais referências familiares. A reação natural seria o pânico, certo? Vocês pensariam que pegaram o caminho errado, que algo deu terrivelmente errado. Mas e se eu dissesse que vocês finalmente chegaram onde sempre deveriam estar? E se essa aparente falta de caminho fosse na verdade o início da verdadeira jornada? Isso é exatamente o que acontece na transição para a segunda metade da vida. Durante décadas, vocês seguiram o roteiro que a sociedade escreveu para vocês. Estudar, trabalhar, casar, ter filhos, construir patrimônio, buscar reconhecimento, escalar posições, acumular conquistas. E esse roteiro funcionou por um tempo. Ele os manteve ocupados, deu direção, criou uma sensação de progresso e propósito. Mas agora, de repente, essas mesmas atividades parecem vazias, sem sentido, até mesmo absurdas. Vocês olham para suas conquistas e perguntam, e daí? Olham para seus bens materiais e sentem nada. Observam as pessoas ao redor correndo atrás dos mesmos objetivos que vocês perseguiram durante décadas e pensam: para quê? Essa não é depressão, meus amigos. Isso é despertar. Isso é sua alma dizendo que chegou a hora de parar de viver a vida que outros desenharam para vocês e começar a viver a vida que vocês vieram aqui para viver. Jung percebeu que a primeira metade da vida tem uma função específica: estabelecer o ego, criar uma identidade no mundo, aprender as regras do jogo social, construir uma base material e emocional. É como construir uma casa sólida onde vocês possam morar com segurança. Mas uma vez que a casa está construída, uma vez que vocês provaram para si mesmos e para o mundo que são capazes de sobreviver e prosperar nas regras da sociedade, algo profundo na psique humana desperta e diz: agora é hora de descobrir quem vocês realmente são quando ninguém está olhando. Essa é a diferença entre viver para impressionar os outros e viver para expressar sua verdade mais profunda. É a diferença entre ser bem-sucedido e ser autêntico. É a diferença entre ter uma vida que funciona e ter uma vida que tem significado. Jung descobriu que tentar forçar os objetivos da primeira metade da vida na segunda é como tentar plantar sementes de primavera no outono.
Não importa quanto esforço vocês façam, não importa quantos fertilizantes usem, as sementes simplesmente não vão brotar, porque não é a estação certa. E aqui está onde a sociedade moderna comete seu maior erro. Ela trata essa transição natural como se fosse uma doença. Ela rotula de crise de meia-idade, de depressão, de problema a ser resolvido o mais rápido possível, para que a pessoa volte a ser produtiva nos moldes antigos. É como se a sociedade dissesse: você está quebrado, precisa ser consertado, precisa voltar a querer as mesmas coisas que queria antes, precisa voltar a ser motivado pelos mesmos objetivos superficiais. Mas Jung sabia que isso era completamente errado. Ele percebeu que essa transição não é um bug do sistema. É uma feature. Não é um erro de programação. É uma atualização necessária do software da alma. É o momento em que a vida para de ser sobre conquista externa e começa a ser sobre descoberta interna. É quando vocês param de tentar provar seu valor para o mundo e começam a descobrir seu valor intrínseco, independente de qualquer coisa que tenham ou façam. Imaginem que vocês passaram décadas subindo uma montanha, convencidos de que a felicidade estava no topo. Vocês suaram, se esforçaram, sacrificaram, perseveraram. Finalmente chegaram ao cume e descobriram que não há nada lá. Apenas vento e uma vista para outras montanhas ainda mais altas. A reação natural seria o desespero, certo? Vocês poderiam pensar que perderam tempo, que foram enganados, que a vida é uma grande piada cruel, mas Jung diria algo completamente diferente. Ele diria que vocês finalmente estão prontos para a verdadeira jornada, porque agora que vocês provaram que conseguem subir montanhas, agora que sabem que são capazes de alcançar objetivos externos, vocês podem parar de escalar para impressionar os outros e começar a explorar o território infinito que existe dentro de vocês. A montanha externa foi apenas o treinamento para a expedição interna. Essa é a sabedoria que a sociedade perdeu. Nós vivemos numa cultura que acredita que crescimento significa sempre mais. Mais dinheiro, mais posses, mais reconhecimento, mais conquistas. Mas Jung descobriu que existe um tipo completamente diferente de crescimento, que começa exatamente quando esse crescimento externo para de fazer sentido. É o crescimento que acontece não pela adição, mas pela integração. Não pelo acúmulo, mas pela profundidade. Não pela expansão horizontal, mas pela escavação vertical. Vocês sabem por que sentem esse vazio, essa apatia, essa sensação de que nada mais importa? Porque vocês chegaram ao ponto em que sua alma está pronta para algo que o mundo moderno nem sequer tem nome. Vocês estão prontos para o que Jung chamou de individuação. O processo de se tornar quem vocês realmente são, não quem pensaram que deveriam ser. Não quem os outros esperavam que fossem, mas quem vocês são no nível mais profundo e autêntico da existência. E aqui está a parte mais importante. Esse processo não acontece pela força de vontade. Não acontece fazendo mais listas, estabelecendo mais metas, tentando se motivar com os mesmos métodos que funcionaram na primeira metade da vida. Esse processo acontece pela rendição. Acontece quando vocês param de lutar contra o vazio e começam a escutá-lo. Acontece quando vocês param de ver a apatia como inimiga e começam a vê-la como professora. Jung descobriu que a apatia que vocês sentem não é ausência de vida. É presença de algo muito maior tentando nascer. É como uma mulher grávida, que sente náuseas. O desconforto não significa que algo está errado. Significa que algo novo está se formando. A diferença é que na gravidez da alma, o que está nascendo é uma versão completamente nova de vocês mesmos. Uma versão que não pode ser forçada, não pode ser apressada, só pode ser permitida. Vocês já pararam para pensar por que se sentem tão sozinhos nesse processo? Por que quando tentam explicar para a família e amigos o que estão sentindo, eles rapidamente sugerem terapia, medicação, ou simplesmente dizem para vocês se ocuparem mais, arrumarem um hobby, viajarem? É porque a maioria das pessoas na nossa sociedade nunca passou conscientemente por essa transição. Elas ou ainda estão presas nos objetivos da primeira metade da vida, ou passaram por essa fase inconscientes, abafando os sinais com distrações, trabalho excessivo,
ou vícios de todos os tipos. A verdade é que vocês estão experimentando algo que Jung chamou de confronto necessário com o que ele denominava a sombra e o inconsciente coletivo. Vocês estão sentindo na pele a diferença entre viver uma vida baseada em expectativas externas e viver uma vida baseada em verdade interna. E essa diferença, meus amigos, é absolutamente brutal no início. É como ter vivido a vida inteira numa sala com luz artificial e de repente serem expostos à luz natural do sol. Os olhos doem, tudo parece diferente. Vocês querem voltar para a penumbra familiar. Mas aqui está o que Jung sabia e que pode mudar tudo para vocês. Essa dor não é sinal de que algo está errado. É sinal de que algo está finalmente certo. É sua alma se recusando a continuar vivendo uma mentira, mesmo que seja uma mentira confortável. É sua psique dizendo que vocês cresceram além dos limites da personalidade que construíram e agora precisam de um recipiente maior para conter. Quem estão se tornando? Jung viveu isso na própria pele quando decidiu se afastar de Freud e da psicanálise tradicional. Ele tinha tudo: prestígio, segurança financeira, reconhecimento acadêmico. Mas algo dentro dele estava morrendo. Ele sabia que estava traindo sua própria verdade para manter as aparências. E quando finalmente teve coragem de seguir sua intuição mais profunda, perdeu quase tudo: amigos, colegas, posição social. Mas ganhou algo infinitamente mais precioso. Encontrou sua alma. É isso que está acontecendo com vocês agora. Vocês estão sendo chamados para uma jornada similar. Não necessariamente para abandonar tudo que construíram, mas para transformar a relação que têm com tudo isso. Para parar de derivar identidade das coisas externas e começar a derivar identidade de algo que nenhuma crise econômica, nenhuma mudança social, nenhuma perda material pode tocar. Sua essência mais profunda. Jung chamava esse processo de morte do ego, mas não se assustem com a palavra morte. Não é a morte física, é a morte da ilusão de que vocês são apenas aquilo que fazem, têm ou conquistaram. É a morte da necessidade compulsiva de provar valor através de performance externa. É como uma cobra que precisa trocar de pele. A pele antiga não está doente, ela simplesmente ficou pequena demais para conter o crescimento que aconteceu por baixo. Vocês sabem qual é um dos sinais mais claros de que estão passando por essa transição? É quando começam a se perguntar: quem eu seria se ninguém me conhecesse? Quem eu seria se não tivesse que manter essa imagem que construí ao longo dos anos? Quem eu seria se pudesse começar completamente do zero, sem ter que justificar para ninguém as escolhas que faço? Essas perguntas são aterrorizantes porque elas revelam o quanto da nossa identidade é na verdade uma performance. Durante décadas, vocês aprenderam a ser quem precisavam ser para sobreviver, para serem aceitos, para terem sucesso nos termos que a sociedade define sucesso. Vocês se tornaram especialistas em ler o ambiente e adaptar sua personalidade às expectativas. E isso não é errado. Foi necessário. Foi como aprender a falar a língua do mundo para poderem navegar nele com competência. Mas agora, na segunda metade da vida, surge uma pergunta perturbadora. Vocês ainda lembram qual é sua língua nativa? Jung percebeu que a maioria das pessoas fica tão boa em falar a língua do mundo que esquece completamente sua própria língua. Elas se tornam fluentes em produtividade, em eficiência, em competição, em acumulação, mas se tornam mudas quando tentam expressar seus sonhos mais profundos, seus medos mais íntimos, seus anseios mais verdadeiros. É como se tivessem perdido o acesso ao próprio coração. Essa perda de acesso não acontece de uma hora para outra. Ela é gradual, quase imperceptível. Começa com pequenos compromissos. Aceitar um trabalho que não os inspira porque paga. Bem, manter relacionamentos que drenam energia porque é socialmente esperado. Reprimir opiniões que poderiam causar conflito, engolir sentimentos que poderiam ser inconvenientes. Cada pequeno compromisso é justificado pela razão, pela praticidade, pela responsabilidade. Mas Jung sabia que existe um limite para quantos compromissos a alma pode suportar antes de começar a se rebelar. E essa rebelião não vem na forma de raiva explosiva ou decisões dramáticas. Ela vem na forma de apatia, de vazio, de uma sensação crescente de que nada mais importa. É a alma dizendo: se vocês não vão me escutar quando falo baixo,
Vou ter que parar de falar completamente, e é aí que vocês se encontram agora. No silêncio da alma. No espaço entre quem vocês foram e quem estão se tornando. Nesse lugar, estranho onde as motivações antigas não funcionam mais, mas as novas ainda não emergiram. É desconfortável, é desorientador, mas Jung diria que é também sagrado. É o útero onde sua nova identidade está sendo gestada. A sociedade moderna tem pavor desse silêncio. Ela imediatamente tenta preenchê-lo com barulho, com atividade, com soluções rápidas. Se vocês falam sobre esse vazio com a maioria das pessoas, elas rapidamente sugerem: façam uma viagem, comprem algo novo, comecem um projeto, procurem um passatempo. É como se o silêncio fosse um problema a ser resolvido em vez de um espaço a ser honrado. Mas Jung sabia que algumas coisas só podem nascer no silêncio. Algumas verdades só podem ser ouvidas quando paramos de fazer barulho. Algumas transformações só podem acontecer quando paramos de tentar controlá-las. Vocês já notaram que as melhores ideias, as intuições mais profundas, os momentos de maior clareza, quase sempre vêm quando não estão tentando forçá-los. Isso acontece porque existe uma inteligência em vocês que é muito mais sábia que a mente consciente, mas ela só pode operar quando a mente consciente para de tentar ser a única no comando. Jung chamava essa inteligência de Self com S maiúsculo para diferenciá-la do ego. O ego é a parte de vocês que se identifica com papéis, conquistas, imagem social. O Self é a parte que sabe quem vocês realmente são, independente de tudo isso. Durante a primeira metade da vida, o ego precisa estar no comando. Ele é responsável por navegar o mundo externo, estabelecer limites, construir competências, criar uma base sólida de funcionamento. Mas na segunda metade da vida, Jung descobriu que continuar com o ego no comando é como tentar dirigir um carro usando apenas a primeira marcha. Funciona, mas é ineficiente, barulhento e limita drasticamente aonde vocês podem ir. A transição para a segunda metade da vida é essencialmente a transição de uma vida dirigida pelo ego para uma vida dirigida pelo self. E essa transição, por mais necessária que seja, é sempre turbulenta. É como mudar o piloto de um avião no meio do voo. Por um momento, ninguém está no comando, e tudo parece caótico e assustador. Mas uma vez que o novo piloto assume os controles, uma vez que aprendem a confiar na sabedoria mais profunda que existe em vocês, descobrem que podem voar em altitudes que nunca imaginaram possíveis. O primeiro passo prático nessa jornada de transformação é reconhecer os sinais da transição sem tentar mudá-los imediatamente. Jung descobriu que a psique tem sua própria cronologia, seu próprio ritmo, e tentar apressar o processo é como tentar forçar uma flor a desabrochar puxando suas pétalas. Vocês precisam aprender a ser arqueólogos da própria alma, escavando, camada por camada, com paciência e reverência, descobrindo tesouros enterrados que estiveram lá o tempo todo, esperando para serem desenterrados. Quando vocês acordam de manhã e sentem aquele peso no peito, aquela sensação de que mais um dia está começando sem propósito real, em vez de lutar contra esse sentimento ou tentar mascará-lo com atividade frenética, Jung os convidaria a fazer algo radical: sentar com ele. Literalmente sentar, respirar fundo e perguntar: o que você está tentando me dizer? Que sabedoria está escondida nessa sensação aparentemente negativa? Porque Jung sabia que não existem emoções negativas. Existem apenas emoções incompreendidas. A apatia que vocês sentem não é falta de energia. É energia sendo redirecionada. É como um rio que durante décadas correu numa direção e agora está encontrando um novo leito. Por um momento a água parece estagnada, parada, mas na verdade está se reorganizando para fluir numa direção completamente nova. Vocês sabem o que Jung fez quando começou a sentir essa mesma apatia? Ele criou o que chamou de Livro Vermelho, um diário onde registrava conversas com personagens do seu inconsciente. Pode parecer estranho para quem não está familiarizado com o trabalho dele, mas Jung descobriu que dentro de cada um de nós existem vozes, personagens, aspectos da personalidade que foram reprimidos ou ignorados durante anos, e que esses aspectos têm sabedoria crucial para a nossa transformação. Uma técnica prática que vocês podem usar é o que Jung chamava de imaginação ativa.
Quando sentirem aquela sensação de vazio, em vez de tentar preenchê-la imediatamente, criem um espaço sagrado para ela. Peguem um caderno, sentem num local tranquilo e imaginem que estão conversando com essa sensação como se ela fosse uma pessoa. Perguntem: quem você é? O que você precisa de mim? O que você está tentando me ensinar? E então escutem, não com a mente lógica, mas com o coração aberto. Isso pode parecer absurdo para a mente racional, mas Jung descobriu que nossa psique se comunica através de símbolos, imagens, sensações, não apenas através de pensamentos lineares. Durante décadas vocês foram treinados a valorizar apenas o pensamento lógico, mas agora estão sendo chamados a desenvolver outras formas de inteligência: a inteligência emocional, a inteligência intuitiva, a inteligência simbólica. Crucial entender que esse processo de reconhecer os sinais da transição não é passivo, não é simplesmente aceitar que se sentem mal e esperar que passe. É um engajamento ativo, mas de um tipo completamente diferente do engajamento que vocês conhecem. É como a diferença entre tentar domar um cavalo selvagem e aprender a cavalgar, em harmonia com ele. Ambos requerem habilidade e esforço, mas um usa força contra a natureza do animal. O outro usa cooperação com ela. O segundo passo prático é aceitar a morte dos objetivos da primeira metade da vida, não como fracasso, mas como graduação. Jung percebeu que um dos maiores obstáculos na transição para a segunda metade da vida é a resistência em deixar ir objetivos que nos serviram bem por décadas, mas que agora se tornaram limitantes. É como tentar usar roupas de criança quando já somos adultos. As roupas não estão defeituosas, simplesmente não servem mais. Talvez vocês tenham passado anos tentando impressionar os pais, mesmo que eles já tenham morrido. Talvez ainda estejam tentando provar valor através de conquistas profissionais, mesmo que já tenham provado isso centenas de vezes. Talvez continuem buscando aprovação social, mesmo sabendo que ela nunca traz satisfação duradoura. Jung os convidaria a fazer um funeral simbólico para esses objetivos, honrando o que eles fizeram por vocês, mas reconhecendo que chegou a hora de deixá-los ir. Um exercício poderoso é criar uma lista de todas as identidades que vocês carregam. Pai, mãe, profissional, cônjuge, filho, cidadão. Agora imaginem que todas essas identidades fossem temporárias, como roupas que vocês vestem para diferentes ocasiões. Quem vocês seriam se tirassem todas essas roupas? Essa pergunta pode ser assustadora porque revela que muito do que consideramos nossa personalidade é, na verdade, uma coleção de papéis que aprendemos a representar. Jung descobriu que na segunda metade da vida, vocês são chamados a parar de se identificar com os papéis e começar a se identificar com aquilo que representa os papéis. É a diferença entre ser um ator que se confunde com seus personagens e ser um ator que sabe que é muito maior que qualquer personagem individual. Quando vocês fazem essa transição, descobrem uma liberdade extraordinária. Podem continuar exercendo os mesmos papéis, mas agora o fazem por escolha consciente, não por compulsão inconsciente. O terceiro passo é identificar o que precisa ser enterrado para que o novo possa nascer. Jung sabia que toda transformação autêntica requer uma espécie de morte simbólica, não a morte física, mas a morte de aspectos da personalidade que se tornaram obsoletos, limitantes ou simplesmente falsos. É como uma árvore que precisa perder suas folhas no outono para que novas folhas possam brotar na primavera. Vocês já pararam para pensar quantas versões de si mesmos já morreram ao longo da vida? A criança curiosa que vocês eram morreu quando aprenderam que fazer perguntas demais incomodava os adultos. O sonhador que vocês eram morreu quando aprenderam que sonhos não pagam contas. O artista que vocês eram morreu quando aprenderam que arte não é carreira séria. Cada morte foi necessária para que vocês pudessem funcionar no mundo, mas agora, na segunda metade da vida, algumas dessas partes mortas estão prontas para ressuscitar. Jung tinha uma técnica fascinante para esse processo. Ele pedia às pessoas para imaginarem que estavam tendo uma conversa com seus eus de diferentes idades. O eu de 5 anos, o eu de 15, o eu de 25. O que cada uma dessas versões diria sobre a vida que vocês estão vivendo agora? Que sonhos foram abandonados? Que aspectos da personalidade foram reprimidos?
Que talentos foram enterrados? Essa não é uma conversa nostálgica sobre o que poderia ter sido. É um diálogo ativo sobre o que ainda pode ser. Jung descobriu que muitos dos aspectos da personalidade que sacrificamos em nome da praticidade ou da aceitação social não morrem realmente. Eles apenas ficam dormentes, esperando o momento certo para retornar. E a segunda metade da vida é, frequentemente, esse momento certo. O quarto passo prático é criar um ritual de luto consciente pelas versões antigas de si mesmos. Jung sabia que rituais têm um poder psicológico profundo, porque eles tornam concreto aquilo que é abstrato. Eles dão forma física a processos internos. Quando vocês criam um ritual para honrar as partes de si mesmos que estão deixando para trás, vocês facilitam o processo de transformação. Esse ritual pode ser simples. Escrevam uma carta para a versão de vocês que está morrendo, agradecendo pelos serviços prestados, reconhecendo os sacrifícios feitos, mas explicando que chegou a hora da aposentadoria. Depois, queimem a carta de forma cerimonial, deixando as cinzas serem levadas pelo vento, ou criem um altar com objetos que representam a vida antiga e gradualmente vão removendo esses objetos, substituindo por símbolos da vida nova que está nascendo. O importante não é a forma específica do ritual, mas a intenção por trás dele. Vocês estão dizendo para sua psique: eu reconheço que uma transição importante está acontecendo. Eu honro o que foi e estou aberto para o que está por vir. Essa declaração consciente tem um poder tremendo porque alinha sua mente consciente com o processo que já está acontecendo nos níveis mais profundos da psique. Pausem o vídeo aqui e me digam nos comentários: qual dessas etapas mais tocou vocês até agora? Qual delas vocês sentem que estão vivendo neste momento? Quero entender onde vocês estão nessa jornada de transformação, porque suas experiências podem ser exatamente o que alguém que está assistindo precisa ouvir para se sentir menos sozinho nesse processo. Jung percebeu que uma das coisas mais difíceis sobre essa transição é a solidão. Vocês se sentem como se estivessem atravessando um território que ninguém ao redor compreende ou validou. Familiares bem-intencionados os encorajam a voltar ao normal. Amigos sugerem distrações. Profissionais de saúde oferecem medicação. Mas Jung sabia que às vezes a coisa mais sã que vocês podem fazer é se permitir não estar bem pelos padrões convencionais, porque esses padrões foram criados para uma versão de vocês que não existe mais. A próxima fase dessa jornada é aprender a navegar o que Jung chamou de noite escura da alma, mas com uma compreensão completamente nova do que esse período realmente representa. A maioria das pessoas, quando entra nessa fase, imediatamente assume que algo está terrivelmente errado e precisa ser consertado o mais rápido possível. Mas Jung descobriu que tentar escapar prematuramente dessa escuridão é como tentar acordar de um sonho profundo antes que ele termine. Vocês podem até conseguir, mas perdem informações cruciais que só podem ser obtidas atravessando completamente a experiência. Primeiro, é essencial distinguir entre depressão clínica e transição espiritual, porque embora possam parecer similares na superfície, suas origens e seus tratamentos são fundamentalmente diferentes. A depressão clínica geralmente envolve uma desregulação química que interfere na capacidade básica de funcionar. A transição espiritual, por outro lado, é uma desregulação existencial, onde a capacidade de funcionar permanece intacta, mas a motivação para funcionar nos moldes antigos desaparece. Jung percebeu que na transição espiritual, vocês não perderam a capacidade de sentir alegria, perderam a capacidade de sentir alegria com as coisas que antes os alegravam, não perderam energia, perderam interesse em usar energia para objetivos que não fazem mais sentido. Não perderam esperança, perderam fé nos tipos de esperança que costumavam sustentá-los. É uma diferença sutil, mas crucial. Imaginem que vocês passaram décadas se deliciando com um tipo específico de comida, e de repente, sem aviso, esse sabor se torna completamente neutro. A comida não está estragada, vocês não perderam o paladar, simplesmente aquele sabor específico não desperta mais prazer. Vocês podem até comer a comida se precisarem, mas ela não satisfaz, não nutre a alma da mesma forma. É isso que
Acontece na transição espiritual com os prazeres e motivações da primeira metade da vida. Jung ensinou que o primeiro passo para navegar essa fase é abraçar o vazio como espaço sagrado de transformação. Em vez de ver o vazio como ausência, problemática, aprender a vê-lo como presença potencial. É como um canteiro de jardim que foi limpo para receber sementes novas. Por um tempo parece árido, sem vida, mas na verdade está preparado para algo muito mais belo do que o que existia antes. Uma técnica fundamental que Jung desenvolveu é o diálogo com o inconsciente através do que ele chamava de imaginação ativa. Quando vocês se sentem perdidos nessa escuridão, em vez de tentar forçar clareza ou motivação, criem um espaço interior onde podem conversar com a própria confusão. Imaginem que a confusão é uma pessoa sábia que tem informações importantes para compartilhar, mas que só fala quando se sente verdadeiramente ouvida. Sentem-se em silêncio, fechem os olhos e imaginem que estão numa sala com essa parte confusa de vocês mesmos. Perguntem: o que você precisa que eu entenda? Que mudanças você está tentando facilitar? O que você sabe sobre meu futuro que minha mente consciente ainda não captou? E então escutem, não com a expectativa de respostas lógicas, mas com a abertura para receber insights que podem vir através de imagens, sensações ou conhecimentos repentinos. Jung descobriu que nossa psique está constantemente se comunicando conosco, mas a maioria das pessoas nunca aprendeu a língua que ela usa. É como ter um rádio sintonizado na frequência errada. O sinal está lá, mas só captamos estática. A imaginação ativa é uma forma de ajustar a frequência para que possamos ouvir claramente as mensagens que nossa sabedoria interior está constantemente enviando. Outra técnica crucial é aprender a criar estrutura de apoio para esse processo, mas não o tipo de apoio que a sociedade normalmente oferece. Jung percebeu que a maioria das pessoas, quando veem alguém passando por essa transição, imediatamente tentam convencê-la a voltar ao normal. Elas fazem isso com amor, mas é o tipo de ajuda que, na verdade, impede a transformação necessária. Vocês precisam encontrar pessoas que entendam que nem toda escuridão é depressão, nem todo questionamento é crise, nem toda mudança é problema. Podem ser pessoas que já passaram conscientemente por essa transição. Podem ser terapeutas familiarizados com o trabalho de Jung. Podem ser grupos de apoio focados em crescimento espiritual, em vez de apenas solução de problemas. Mas, talvez mais importante que encontrar apoio externo, é aprender a dar apoio para si mesmos de uma forma completamente nova. Jung ensinou que na segunda metade da vida, vocês precisam se tornar pais amorosos para si mesmos, mas pais que entendem que às vezes o filho precisa atravessar experiências difíceis para crescer e que tentar protegê-lo de toda dificuldade, na verdade, impede seu desenvolvimento. Isso significa parar de se criticar por não estarem motivados da forma antiga, parar de se forçar a fingir entusiasmo que não sentem, parar de se culpar por precisarem de mais silêncio, mais solidão, mais tempo para processar. É aprender a dizer para si mesmos: você está passando por algo importante e sagrado, e eu vou cuidar de você durante esse processo, mesmo que não entenda completamente o que está acontecendo. Jung também percebeu que durante essa fase, é comum que aspectos reprimidos da personalidade comecem a emergir, às vezes de formas perturbadoras. Vocês podem se pegar tendo pensamentos que nunca tiveram antes, sentindo raiva que não sabiam que existia, questionando crenças que consideravam inabaláveis. Isso não é sinal de instabilidade mental. É sinal de que a psique está trazendo à tona material que foi mantido no porão da consciência durante décadas. Imaginem que vocês mantiveram um porão trancado na casa da psique durante anos, jogando lá tudo o que consideravam inaceitável, inconveniente ou socialmente inadequado. Agora, na segunda metade da vida, a psique decide que é hora de abrir esse porão e integrar seu conteúdo à personalidade consciente. No início, quando abrem a porta, o cheiro é forte, a bagunça é intimidante, mas conforme começam a examinar, os objetos guardados lá descobrem tesouros esquecidos misturados com o lixo. Esse processo de integração da sombra é um dos aspectos mais delicados da transição para a segunda metade da vida. A sombra contém não apenas aspectos negativos que reprimimos,
mas também potenciais positivos que sacrificamos para nos ajustarmos às expectativas sociais. Talvez vocês reprimeram sua criatividade porque aprenderam que ela era imprática. Talvez esconderam sua sensibilidade porque aprenderam que ela era fraqueza. Talvez enterraram sua capacidade de questionar a autoridade porque aprenderam que ela era perigosa. Jung desenvolveu uma técnica específica para trabalhar com a sombra de forma segura e produtiva. Ele sugeria que quando sentimos forte reação emocional a alguém, especialmente reações de irritação ou julgamento, usemos isso como espelho para examinar aspectos de nós mesmos que talvez não estejamos vendo claramente. A pessoa que nos irrita frequentemente está expressando algo que reprimimos em nós mesmos. Se vocês se sentem irritados com pessoas que são muito emotivas, talvez seja porque reprimiram sua própria emotividade. Se incomodam com pessoas que são muito ambiciosas, talvez seja porque negaram sua própria ambição. Se julgam pessoas que são muito relaxadas, talvez seja porque se negaram o direito ao descanso. Essa técnica não é sobre se culpar, é sobre reclamar partes perdidas de si mesmos. O processo de despertar do self autêntico começa quando vocês param de lutar contra esses aspectos emergentes e começam a dialogar com eles. Jung descobriu que o self verdadeiro não é uma entidade fixa, mas um processo dinâmico de integração consciente de todos os aspectos da personalidade, incluindo aqueles que foram rejeitados ou ignorados. Isso requer um tipo de coragem que é diferente da coragem física. É a coragem de ser honesto consigo mesmo sobre quem vocês realmente são quando ninguém está olhando. É a coragem de admitir que talvez tenham passado décadas representando um papel que não era completamente autêntico. É a coragem de considerar que talvez seus maiores medos contenham informações sobre seus maiores potenciais. Jung percebeu que na segunda metade da vida, o relacionamento com o sagrado se torna central, mas não necessariamente através de religião organizada. Muitas pessoas descobrem que as formas religiosas da juventude não conseguem mais conter sua experiência espiritual expandida. Elas precisam desenvolver uma relação pessoal e direta com o mistério da existência. Uma relação que honra tanto a razão quanto a intuição, tanto a ciência quanto o sagrado. Isso pode significar passar tempo na natureza de uma forma contemplativa. Pode significar desenvolver práticas meditativas. Pode significar estudar tradições espirituais de diferentes culturas. Ou pode significar simplesmente criar momentos regulares de silêncio, onde vocês podem escutar a sabedoria que emerge do próprio centro. O importante não é a forma específica, mas o reconhecimento de que vocês são parte de algo muito maior que sua biografia individual. A fase final dessa jornada transformadora é o que Jung chamou de renascimento e integração, onde vocês começam a viver a partir do centro autêntico que descobriram durante o processo de individuação. Mas esse renascimento não é um retorno ao que eram antes. É uma emergência para algo completamente novo. Uma pessoa que mantém a sabedoria e competência da primeira metade da vida, mas agora as utiliza a serviço de uma visão muito mais ampla e profunda do que significa estar vivo. Jung percebeu que as pessoas que completam conscientemente essa transição se tornam o que ele chamava de anciãos sábios, independente da idade cronológica. Elas carregam uma qualidade especial de presença, uma capacidade de ver através das aparências superficiais da vida para as correntes mais profundas que realmente movem a existência humana. Não são pessoas que fugiram do mundo, mas pessoas que aprenderam a estar no mundo de uma forma completamente diferente. Imaginem um músico que durante décadas tocou apenas as notas escritas na partitura, sempre preocupado em não errar, sempre focado na técnica correta. De repente, ele descobre a improvisação. Ele ainda usa toda a técnica que aprendeu, ainda respeita a estrutura musical, mas agora toca a partir de um lugar muito mais profundo, expressando algo único que nunca pode ser completamente capturado numa partitura. Essa é a diferença entre viver a primeira e a segunda metade da vida.
O primeiro passo prático para integrar as descobertas do processo de individuação é criar uma nova estrutura de vida que honre tanto suas responsabilidades práticas quanto suas necessidades espirituais. Jung sabia que a sabedoria sem aplicação prática é apenas filosofia interessante, mas aplicação prática sem sabedoria é apenas ativismo mecânico. A integração verdadeira acontece quando vocês conseguem trazer a profundidade interior para a ação exterior. Isso pode significar mudanças radicais na forma como trabalham, se relacionam ou passam o tempo livre. Mas mais frequentemente significa mudanças sutis na qualidade da presença que trazem para as mesmas atividades. Vocês podem continuar no mesmo emprego, mas agora trabalham a partir de um lugar de serviço autêntico, em vez de necessidade compulsiva. Podem manter os mesmos relacionamentos, mas agora se relacionam a partir da verdade, em vez da expectativa. Jung desenvolveu uma técnica poderosa para essa integração que ele chamava de viver simbolicamente. Isso significa escolher conscientemente ações, objetos e rituais que representem e fortaleçam a nova orientação interior. Se descobriram que criatividade é central para seu self autêntico, podem escolher incorporar algum elemento criativo em cada dia, mesmo que seja apenas 5 minutos de desenho livre ou escrita espontânea. Se descobriram que conexão com a natureza é essencial para seu bem-estar, podem criar o ritual de passar pelo menos alguns momentos ao ar livre todos os dias, mesmo que seja apenas observar o céu da janela de casa. Se descobriram que silêncio é necessário para manter contato com a sabedoria interior, podem estabelecer momentos sagrados de quietude, mesmo que seja apenas respirar conscientemente durante alguns minutos antes de cada refeição. O importante é que essas não sejam apenas adições arbitrárias à rotina, mas expressões concretas dos valores e insights que emergiram durante o processo de transformação. Jung sabia que símbolos têm poder psicológico real, e quando vivemos simbolicamente, fortalecemos constantemente nossa conexão com o que é mais verdadeiro em nós. O segundo passo é desenvolver o que Jung chamava de função transcendente, que é a capacidade de manter conscientemente a tensão entre opostos sem tentar resolvê-la prematuramente. Na primeira metade da vida, tendemos a escolher lados. Somos isso ou aquilo, preferimos isto ou aquilo, acreditamos nisto ou naquilo. Mas Jung descobriu que a sabedoria madura envolve a capacidade de conter paradoxos, de ser tanto prático quanto místico, tanto engajado quanto desapegado, tanto individual quanto conectado. Essa capacidade de conter opostos é o que permite que vocês naveguem a complexidade da vida, sem perder o centro. Vocês podem se envolver apaixonadamente com causas importantes, sem se identificar compulsivamente com elas. Podem amar profundamente sem se tornar possessivos. Podem trabalhar diligentemente sem se tornar workahólicos. Podem desfrutar prazeres sem se tornar viciados neles. Jung percebeu que pessoas que desenvolvem essa função transcendente se tornam naturalmente mentores e guias para outros que estão passando por transições similares. Não porque se autoproclamam professores, mas porque sua própria presença transmite uma qualidade de sabedoria integrada que outros reconhecem intuitivamente. Elas se tornam faróis para pessoas que estão navegando mares tempestuosos similares. Isso nos leva ao terceiro aspecto da integração: desenvolver sabedoria específica para a segunda metade da vida. Jung sabia que essa fase requer tipos completamente diferentes de conhecimento e habilidade. Em vez de focar na aquisição e conquista, o foco muda para contribuição e legado. Em vez de tentar impressionar, o foco muda para tentar inspirar. Em vez de competir, o foco muda para colaborar. Essa mudança de orientação muda tudo sobre como vocês abordam decisões, relacionamentos e oportunidades. Vocês começam a perguntar, não apenas, isso me beneficia, mas isso beneficia o todo maior do qual sou parte. Não apenas, isso me faz sentir bem, mas isso me ajuda a crescer de formas que posso compartilhar com outros. Não apenas isso me traz sucesso, mas isso me traz significado duradouro. Jung observou que pessoas na segunda metade da vida frequentemente se tornam guardiãs de valores que transcendem interesses pessoais imediatos. Elas se preocupam com o bem-estar das gerações futuras, com a preservação da sabedoria cultural,
com a proteção de aspectos da vida humana que não podem ser quantificados ou monetizados. Isso não é apenas altruísmo, é reconhecimento de que seu próprio bem-estar está intimamente conectado com o bem-estar do todo. O quarto aspecto da integração é aprender a envelhecer conscientemente, o que significa desenvolver uma relação saudável com a mortalidade. Jung percebeu que na primeira metade da vida, a morte é uma abstração distante que pode ser ignorada na maior parte do tempo. Mas na segunda metade, a consciência da finitude se torna uma presença constante que pode ser ou aterrorizante ou libertadora, dependendo de como vocês escolhem se relacionar com ela. Quando vocês aceitam completamente que esta vida é temporária, que este corpo é temporário, que todas as suas conquistas e posses são temporárias, algo extraordinário acontece. Vocês se libertam da necessidade de tornar permanente aquilo que por natureza é transitório. Isso libera energia tremenda que antes era desperdiçada em tentativas fúteis de criar segurança absoluta num universo fundamentalmente inseguro. Jung descobriu que pessoas que fazem as pazes com a mortalidade, paradoxalmente se tornam mais vivas, mais presentes, mais capazes de desfrutar cada momento sem a ansiedade constante de tentar fazê-lo durar para sempre. Elas podem amar sem medo da perda, podem se envolver sem medo do fracasso, podem criar sem medo de que suas criações sejam imperfeitas ou temporárias. Essa aceitação da temporalidade também muda fundamentalmente a relação com o legado. Em vez de tentar construir monumentos que durem para sempre, o foco muda para plantar sementes que possam florescer em outras pessoas, outras gerações, outras formas de vida. Jung sabia que o legado mais duradouro que podemos deixar não são objetos ou instituições, mas qualidades de consciência que transmitimos através da forma como vivemos. Finalmente, Jung ensinou que a integração completa envolve o que ele chamava de retorno ao mundo, mas agora como uma pessoa transformada. Vocês não se isolam numa torre de marfim espiritual, nem fingem que as preocupações práticas da vida não importam. Em vez disso, trazem toda a profundidade e sabedoria que desenvolveram de volta para o engajamento com o mundo, mas agora, de um lugar de abundância interior em vez de necessidade interior. Isso significa que vocês podem contribuir genuinamente para o bem-estar dos outros, sem se sacrificar compulsivamente. Podem ser produtivos sem se tornar máquinas. Podem ser bem-sucedidos sem perder a alma. Podem ser responsáveis sem se tornar rígidos. Podem ser sérios sobre o que importa sem perder a capacidade de brincar. Jung percebeu que pessoas que completam essa jornada se tornam pontes vivas entre mundos, entre o material e o espiritual, entre o individual e o coletivo, entre o antigo e o novo, entre o conhecido e o mistério. Elas não rejeitam nenhum aspecto da experiência humana, mas aprendem a manter tudo numa perspectiva mais ampla. Se este vídeo tocou algo profundo em vocês, se vocês reconheceram sua própria jornada aqui, eu preciso que vocês façam algo. Por mim e por todos que estão passando pelo mesmo processo. Curtam este vídeo para que mais pessoas descubram que sua crise é na verdade seu despertar. Comentem compartilhando qual foi o momento mais impactante para vocês. Suas palavras podem ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Se inscrevam no canal e ativem o sininho porque vamos continuar explorando os ensinamentos de Jung para a transformação da alma. E compartilhem com alguém que vocês sabem que está vivendo essa transição. Às vezes, só saber que não estamos sozinhos já é o primeiro passo da cura. Jung deixou uma mensagem final que carrego no coração e que quero deixar com vocês. Sua visão se torna clara quando você olha para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Vocês estão despertando, meus amigos. Honrem esse processo sagrado. Confiem na sabedoria que está emergindo em vocês. E lembrem-se de que do outro lado dessa morte simbólica, os espera uma vida mais rica, mais autêntica e mais significativa do que jamais imaginaram possível.